Olá, bom dia, doutora Tina. Olá, bom dia. Bem. Sou Tina Cabral, aqui do município de Aracaju, estou representando a secretária Vanesca. Então, acho que já podemos iniciar, não, Annelise? Sim, podemos. Então, de novo, bom dia a todos, todas as pessoas desse terceiro workshop de regulação da Secretaria de Saúde Municipal de Goiânia. Tá? Meu nome é Sérgio Nakamura, sou médico, trabalho aqui na Diretoria de Políticas Públicas aqui da Secretaria de Saúde e vou moderar hoje o debate, aqui, essa roda de conversa, dando seguimento aqui ao seminário, ao webinário, né? Hoje é o segundo dia, né? Ontem, a doutora Andréia, a doutora Vanessa, lá a secretária de Aracaju, e o doutor João Marcelo fizeram um debate sobre a Política Nacional de Regulação, e principalmente focando aí o contexto que a gente está vivendo hoje dessa situação da pandemia, né? E dando seguimento hoje ao seminário, né? Hoje nós vamos falar especificamente sobre regulação de acesso, né? Aí sobre as centrais, sobre os mecanismos que diretamente ligam os sistemas de saúde, os usuários ao acesso ao serviço, né? E também enfocando o contexto aí da pandemia de Covid, essa pandemia que está afetando a gente, né? Queria dar boas-vindas a quem está participando, aos colegas aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Estou vendo aqui na tela vários colegas aqui da Secretaria, tanto do nível central quanto dos distritos, aos colegas da Secretaria de Saúde do interior de Goiás, membros do COSEM, ou de outras secretarias aqui de saúde aqui de Goiás, né? E queria dar boas-vindas aqui ao segundo dia do seminário, dar boas-vindas, mesmo que virtualmente em Goiânia, a doutora Tina, né? Nesse contexto atual de pandemia, nós temos muito. A gente sofreu muitas percas, mas um dos ganhos foi que a gente conseguiu fazer esses eventos online, e mesmo que à distância, a gente tem conseguido continuar alguns processos de formação, e acho que essa discussão, essa prioridade de fazer formação, e principalmente sobre regulação, é uma das coisas que, esse ambiente online propicia. Então, hoje, como eu disse, a ideia é a gente fazer uma roda de conversa sobre regulação de acesso no contexto da pandemia, e a gente vai ter uma fala da doutora Tina, da Secretaria de Saúde de Aracaju, e doutora Andréia, aqui da Secretaria de Saúde de Goiânia. Tá? Então, já iniciando aqui, passando a fala para a doutora Tina, a doutora Tina Luísa Ribeiro Cabral, ela é enfermeira, especialista em saúde pública e auditoria, foi secretária, tem larga experiência de Secretaria de Saúde, foi secretária de Saúde em 2 municípios de Sergipe, né? E atualmente foi diretora de gestão do sistema de Secretaria Estadual de Saúde, e atualmente é coordenadora geral do Núcleo de Controle, Avaliação e Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, né? Então, em cima dessa larga experiência que ela tem, ela vai iniciar essa roda de conversa, e logo após o doutor André deve também continuar essa roda de conversa sobre regulação de acesso. Para estar com a senhora, doutora. O microfone está fechado, doutora. Desculpe. Bom dia a todos. Mais uma vez, é uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Tranquilo? Sim, está tranquilo. Então, e o tema que nos foi colocado é o enfrentamento ou os desafios que um gestor teria, né, e temos, né, nesse momento, principalmente nesse momento difícil, né, do ponto de vista da garantia de acesso, das dificuldades do enfrentamento, do ponto de vista de regulação. Nós que trabalhamos com regulação há muito tempo, a gente sabe que a gente sempre leva
não é culpa, mas sempre um indicativo de que os problemas da garantia de acesso perpassam, na sua maioria, é imputado para a regulação. A gente sabe que a regulação é uma ferramenta que facilita, né, e que ordena, né, o acesso, que busca a melhor opção terapêutica para o usuário, né, que otimiza recursos, mas não é o responsável pela questão da conformação da oferta. Sem oferta, fica muito difícil a gente fazer e trabalhar os processos regulatórios. Mas hoje, o que eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, e da gente poder conversar um pouco, eu acho que seria para a gente, em cima do princípio da integralidade. Porque, no meu olhar, o difícil hoje, o grande gargalo nosso, o grande problema hoje de nós, gestores de saúde e aqueles que conformam políticas de saúde, é como garantir a integralidade do acesso, a integralidade do cuidado aos usuários do SUS. Cada dia mais, a gente sabe que os estrangulamentos, nos diversos níveis de complexidade, eles aparecem. E com mais força na especializada, né? Principalmente na média complexidade. Já existem até estudos que mostram que a média complexidade é onde o estrangulamento se dá de forma maior. Então, eu pergunto, como garantir que um usuário atenda suas necessidades nos diversos níveis de complexidade em todos os momentos de sua vida? Esse é a nossa luta constante. É aí que eu acho que a gente tem que perseguir, e a gente sabe que é o nosso maior gargalo. As ofertas, cada dia, elas têm um desequilíbrio com relação à demanda, né? E forma aquele grande estrangulamento na especializada. Por vários fatores, que eu acho que depois a gente pode até discutir um pouco sobre os inúmeros fatores que levam a isso. Mas o maior desafio hoje nosso que fazemos gestão seria diminuir o tempo-resposta, diminuir as filas e especificamente o tempo-resposta dessas filas, né? Porque o que acontece? Se eu tenho um tempo-resposta muito longo, que é o que vem acontecendo, eu sei que é a realidade de inúmeros municípios brasileiros, vamos falar de todos os municípios, né? Eu tenho fila de 30 dias aqui na nossa experiência, mas nós temos filas que vão de 30 a mais de um ano de espera, de tempo-resposta. Então, o que é que isso acomete e prejudica, né, todo o sistema e o acesso do usuário? Isso me traz um atraso no diagnóstico grande, um descompasso no tratamento desse mesmo usuário, uma ansiedade enorme dos pacientes, dos usuários que estão em fila. O absenteísmo, ele sobe assustadoramente, que é algo que nós temos que perseguir, é a redução do absenteísmo, mas a gente só reduz absenteísmo se a gente também pensar na diminuição, no encurtamento do tempo-resposta, né? Porque o absenteísmo varia de 30%, 35%, 20% em alguns procedimentos melhores, cujo tempo-resposta é mais rápido, mas eu tenho, se olhar procedimentos isolados, eu não estou falando nem da média, mas se olhar um procedimento isolado, nós temos procedimentos aqui que chega próximo de 50% de absenteísmo. Né? Procedimentos com preparos, procedimentos cujo tempo-resposta foi muito longo, né? E olha que nós implantamos um call center, nós estamos com um portal onde o usuário pode ter acesso para saber se as marcações já foram feitas, ele tem acesso na unidade básica, mas ele também trabalha, ele tem dificuldades, vocês vivenciam isso também, de estar toda hora numa unidade básica para saber se o procedimento foi marcado. Então, eu acho que esse é o maior desafio nosso para os próximos anos, perseguir essa questão
do absenteísmo, mas principalmente da garantia de um tempo-resposta menor para essas filas, para que a gente possa ter um atendimento melhor, de fato, aos usuários. Eu queria fazer essa primeira fala, abrir um pouquinho, a gente pode interagir um pouco e depois a gente vai seguindo, porque eu acho que daí a gente tem uma abertura grande para algumas discussões, né? E eu gostaria de me colocar à discussão. E na sequência a gente vai desdobrando outros assuntos. O que é que o senhor acha, doutor Sérgio? Posso parar ou continuo, ou a gente abre e vai interagindo? Não, do jeito que você quiser, acha melhor, Totina. Se você quiser, talvez se fosse melhor, já pensando na estrutura de uma roda de conversa, a gente começa essa primeira roda de conversa. Acho que é importante, ouvindo a senhora falar, a gente vê que essa realidade é muito próxima, né, da gente aqui de Goiânia, e eu sei que Aracaju também é um centro regional e que abarca praticamente referência para todo o estado aí do Sergipe, né, de Sergipe, e é uma realidade muito parecida com aqui de Goiânia, né? E esses problemas de acesso que a senhora relata são problemas nacionais, né? Acho que é importante a gente começa essa primeira roda e depois a gente vai dando seguimento a essa discussão, tá? É importante aí, eu pontuo primeiro, tem que pontuar essa situação de que regulação não cria vaga, né? Acho que esse é um pouco que a senhora falou, de que ele ordena o sistema, mas ele não cria vaga, né? Acho que esse é um ponto a fazer, mas então qual é o papel da regulação, já que ele não cria vaga? Acho que é importante que a gente discuta um pouco das centrais reguladoras. Qual é o papel dela, já que ela não cria vaga, mas qual que é o papel dela e como é que ela ajuda a facilitar o acesso, porque esse é o princípio da regulação, né? Facilitar o acesso com equidade, né? Acho que um pouco depois a gente vai discutindo um pouco mais essa discussão. Eu queria chamar para a nossa roda de conversa aqui também o doutor André Luiz Braga, médico, meu colega de turma, turma de 1990, né? Aqui da Universidade Federal de Goiás. Ele atualmente é superintendente da SUGRA, superintendente de gestão de redes e assistência à saúde aqui, coordena o SAMU, ainda coordena o SAMU e coordena o SAMU durante muito tempo, pelo menos 4 anos que ele é coordenador do SAMU foi coordenador do SAMU aqui de Goiânia, que é um SAMU regional, né? É especialista em gestão e alta complexidade pelo Instituto do Sírio-Libanês, e tem MBA Internacional em Saúde pela FGB, VG, e mestrando em Ciência de Saúde. Doutor André, está com você. Bom dia, Sérgio, doutora Tina. Prazer estar com a senhora, que eu não conhecia pessoalmente, mas conhecemos o trabalho que a senhora faz. Obrigado por a senhora estar presente. A Maria Alice, a diretora da Escola de Saúde, pela organização, junto ao doutor André Alcântara, superintendente de regulação do município de Goiânia, a nossa secretária de saúde, doutora Fátima, pela oportunidade de estarmos construindo um canal de conversa tão importante como esse. Ouvindo a explanação inicial da senhora, doutora, em que a senhora começou a falar sobre o acesso, nós, em Goiânia, durante a pandemia do Covid, buscamos trabalhar de forma contínua, contígua e linear das principais superintendências do acesso direto ao paciente. Então, buscamos fazer uma capacitação e uma qualificação das nossas portas de entrada 24 horas fixas e móveis, SAMU, transporte sanitário, unidades de pronto atendimento estratégia de saúde da família, as nossas UPAs. Aqui em Goiânia nós temos uma unidade de atenção que se chama CAIS, Centro de Atenção Integral à Saúde. Seria não sei se a senhora conhece,
é uma pré-UPA, por assim dizer, e um dos avanços que a atual gestão tem feito é buscar cada vez mais reordenar e reorganizar essas estruturas, passando para UPAs, conforme a normatização do Ministério da Saúde. E nós procuramos fortalecer os nossos protocolos de atenção ao usuário nessas unidades, fazendo uma linha direta com a regulação de vagas, tanto a Central de Regulação de Urgência SAMU, como a Central de Regulação de Leitos do Complexo de Regulação Municipal, e alicerçando todo o fluxo do doente, desde essa ponta, aonde ele entra, até ele chegar no hospital terciário de alta complexidade para o enfrentamento. Sem esquecer o pilar básico que a vigilância sanitária desenvolve e desenvolveu em todo esse fluxo. Por quê? Qual foi um dos grandes desafios que nós tivemos na primeira onda e que eu espero que já seja superado na segunda onda? É o excesso de informação. Então, todo médico tem um tratamento, todo fisioterapeuta tem um modo de ventilação que ele acha que é o melhor, e com isso nós corremos o risco de ter uma torre de Babel de informações desencontradas e muito mais desinformações do que informações, e o que em muitos municípios prejudicou a atenção ao usuário. Isso não aconteceu aqui em Goiânia. E é importante, porque como autoridade sanitária, a Secretaria de Saúde procurou normatizar as ações e nós desenvolvemos protocolos precoces de atenção ao usuário, balizados pela Vigilância Sanitária Municipal e Vigilância Sanitária Federal. Então, procuramos ter os protocolos, garantir a ambiência do nosso servidor, que é o quê? EPI, de forma qualificada, informação, testagem em massa para os nossos servidores, não só a população, os nossos servidores, acesso prioritário aos serviços para a testagem e para acompanhamento. Foi desenvolvido um importante serviço de teleacompanhamento por telemedicina, em que, por um número de acesso, qualquer usuário entra em contato, tem a sua porta de entrada com um técnico de enfermagem, passa para um enfermeiro, passa para um médico, conforme a gravidade e a complexidade do seu quadro, e esse paciente é acompanhado de forma domiciliar. Com isso, os casos mais leves puderam ser acompanhados no seu domicílio, sem a superlotação desnecessária dos nossos leitos de média gravidade de enfermaria. Procuramos desenvolver um protocolo precoce de que todo o paciente estratificado dentro de um grupo de risco para o COVID, em se tendo um teste rápido de antígeno positivo, prioritariamente esse paciente ele é encaminhado para um serviço de alta complexidade, que é o Hospital Maternidade Célia Câmara, que foi o serviço que nós abrimos de forma pioneira no estado de Goiás. Foi o primeiro serviço completamente estruturado e do poder público para o enfrentamento ao Covid. Nada faltou ou falta lá dentro. Então, voltando ao assunto, esse paciente precocemente antígeno positivo é encaminhado para lá, faz a tomografia de tórax precoce e já colhe os exames laboratoriais para rastrearmos a evolução da doença. Desta forma, conforme a normatização da Associação Médica Brasileira, menos de 25% de comprometimento pulmonar sem clínica, esse paciente ele é reencaminhado para o seu domicílio, ele é monitorado
pela equipe de estratégia de saúde da família, pela telemedicina, e ele tem um oxímetro de pulso portátil que lhe é cedido para a monitorização da sua oximetria em área ambiente domiciliar. Pacientes com mais de 25% de comprometimento pulmonar na tomografia já deve ter algum sintoma clínico, a senhora sabe disso. Então, esses pacientes são precocemente internados para o acompanhamento de média complexidade terapêutica. Detalhe que todos os nossos protocolos de tratamento médico são os que são validados pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina. Não respeitando a opinião de cada um, não fazemos achismo e nem fazemos protocolos que estão na moda. Nós não impedimos nenhum profissional de exercer o seu livre-arbítrio. Prescreve o que julgar necessário, mas o nosso protocolo é o que a medicina baseada em evidências determina. Criamos André, não sei se ele perdeu o áudio. Vocês estão ouvindo? Tina, vocês estão me ouvindo? André, ficou aí uns 30 segundos sem áudio. Até onde você conseguiu ouvir? Difícil dizer. Você estava falando sobre os diabéticos. Os diabéticos, isso. Tá. Nós também, é muito importante frisar isso, doutora Tina e todos os outros colegas presentes, nós criamos um protocolo pela telemedicina, o convênio com a Fundac, em que nós estamos monitorando de forma domiciliar os níveis glicêmicos com as suas curvas de variação diária dos pacientes grupo de risco, através de o sensor que aplica à pele e que, pela interface com o celular, o próprio usuário lê a glicemia, vai para um banco de dados, onde tem especialistas para fazer o acompanhamento, a monitorização desse doente e o feedback com o médico da atenção da família daquela área. Por que eu quis falar tudo isso de início? Para poder mostrar que, para nós garantirmos o acesso do usuário à assistência, é muito importante que a regulação e a assistência andem de braços dados. Porque o que Goiânia fez com a superintendência de regulação, criar os leitos, abrir novas vagas, garantir as vagas, determinar os fluxos de referência, de contra-referência, foram e são extremamente importantes. Mas se a asa do avião, da assistência, não tivesse equilibrada, garantindo que o acesso ao serviço e a tecnologia de ponta fosse assegurada ao usuário, nós não teríamos sido tão exitosos. E eu acho que o grande diferencial de tudo foi que nós, no nosso Comitê Gestor de Crise interno, procuramos trabalhar de forma ativa todos esses passos e estamos, paralelamente, monitorando os novos casos, os casos que estão em baixa, o número de leitos, se permanece o mesmo número de leitos ou não. Semanalmente isso é feito. E, continuadamente, fortalecendo os fluxos de assistência para que a ponta não desguarneça. Uma coisa que me preocupa muito, e eu deixo um recado para todo mundo. Gente, a pandemia não passou. Nós estamos em pandemia. Então, classificação de risco diferenciada, acesso diferenciado do usuário nas nossas unidades de saúde, atendimento e precocemente encaminhamento conforme os fluxos precoces que foram desenvolvidos para, na equidade, darmos mais atenção para quem tem mais necessidade. E o acompanhamento
doença que estamos desenvolvendo também em Goiânia um serviço de ambulatórios pós-sequela Covid, que eu acho que é muito importante. E nisso aí tudo, doutora Tina, a regulação junto com a assistência. Queria fazer esse brainstorm inicial, colaborar com as suas falas e vamos avançar na nossa conversa. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado pela sua fala. Pois não? Pode falar. Eu gostaria, eu achei, parabenizar, né, o trabalho de vocês, pelo que o doutor André trouxe, me parece que vocês fizeram um trabalho bastante organizado e conciso. Né? A exemplo, a gente também aqui em Aracaju, não sei se a secretária ontem, ela me disse que abordou um pouco sobre isso, sobre a questão do enfrentamento ao Covid aqui na nossa capital. Eu acredito que ela tenha feito essa fala, até para colocar vocês a par de como foi trazido, como foi tocado pelo município de Aracaju o nosso enfrentamento, né? Nós criamos a Central de Regulação de Leitos, nós só regulamos os leitos de enfermaria, os leitos de UTI são regulados pelo Estado, e nós que não tínhamos a Central de Regulação de Leitos, foi um ganho extraordinário, né? Uma interação, como o doutor André bem falou, os protocolos foram criados também, protocolo de acesso, protocolos assistenciais, e isso deu um equilíbrio, né? O serviço de atenção domiciliar, o Monitor Aracaju, eu acredito que ela tenha trazido essas informações para vocês também, para ajudar, né, no contexto aqui da discussão nossa. Mas mais alguma coisa sobre o Covid, a gente pode estar entrando na discussão. Agora, uma questão que eu gostaria de abordar é sobre os protocolos de acesso na regulação. Nós trabalhamos com duas centrais agora, Central de Regulação de Procedimentos Eletivos, né, consultas, exames e cirurgias eletivas, e a Central de Regulação de Leitos, que é essa que eu falei que foi criada agora no momento da pandemia. A gente ainda não tinha essa central. Hoje nós regulamos absolutamente tudo, todos os procedimentos de média, de alta complexidade, aquilo que a gente oferta, e as cirurgias eletivas. E nós criamos os protocolos de acesso municipal, e depois o Estado nos convidou, porque eles já tinham um início também de protocolos, nos convidou para que trabalhássemos juntos, buscando unificar o protocolo. E isso nós fizemos durante um ano inteiro, acabou que unificamos os protocolos. Hoje, o protocolo de acesso, o protocolo da regulação, é um protocolo para o Estado inteiro. Levamos ao Colegiado Interfederativo Estadual, que é a CIB, né, e lá referendamos e deliberamos o protocolo como protocolo estadual de regulação. E agora já vai passar por uma revisão, agora esse ano 2021, já está precisando de uma revisão em alguns pontos. Né? Estamos trabalhando também com a priorização, né, a priorização do acesso, porque aqui tem uma pergunta no chat, onde a pessoa pergunta alguma coisa sobre o que fazer para a gente organizar esse acesso, mais ou menos nesse sentido. Então, a gente trabalha com a priorização do acesso, prioridade 1, 2 e 3, já que as ofertas, claro, independente das ofertas serem escassas em alguns procedimentos, o tempo de resposta ser longo, mas a priorização garante equidade. Então, a gente tem um cuidado o regulador, todos os reguladores, eles priorizam as filas em prioridade 1, 2 e 3, e o sistema, toda noite, ele roda e automaticamente ele vai marcando os de prioridade 1, em primeiro lugar, como uma forma de garantia da equidade, independente do tempo que o paciente entrou na fila. Se é recente ou se é a cronologia, aí ele tem uma influência, mas a influência maior é o quadro clínico do paciente, o relatório médico, os anexos, os exames que estão anexados e que são de rotina para a solicitação de determinados procedimentos. Era só uma observação que eu gostaria de fazer para a gente.
Tina, Pois não, André? Pode falar. eu acho oportuno que a doutora Tina falou, que aqui em Goiânia nós procedemos da mesma forma também. Logo de início, a secretária determinou a criação do COI municipal, né, onde estavam reunidas as principais superintendências, diretorias e as gerências da pasta. Convidou o Conselho Municipal de Saúde, que eu acho que foi uma estratégia extremamente importante e oportuna, porque, assim, para a passo, o Conselho de Saúde participou de todas as nossas definições e deu respaldo e credibilidade às ações que eram desenvolvidas, além de convidar outras secretarias pela intersetorialidade. Desde o princípio, a regulação determinou os fluxos de garantir o acesso com prioridade para o paciente que tinha maior necessidade, sem se esquecer dos demais pacientes, das demais patologias. Ou seja, nós não reduzimos os números de leitos, isso é importante frisar. Goiânia não reduziu o número de leitos de internação de outras patologias. O que nós fizemos foi uma ginástica para criar mais leitos, certo? Para o enfrentamento ao Covid, sem deixar de garantir a nossa assistência. Agora, tudo que o protocolo estadual, municipal fez, balizado pelos protocolos federais, suspensão de cirurgia eletiva, suspensão de alguns exames eletivos, foi feito de conformidade com o grau de evolução da pandemia e a necessidade do enfrentamento. Tanto é que nós já voltamos às cirurgias eletivas, voltamos aos exames ambulatoriais e estamos hoje abrindo em Goiânia 14 unidades de atenção primária de saúde bucal. Definimos um protocolo de como deve ser o acesso, como deve ser o atendimento. Estamos hoje abrindo 14 unidades de atendimento, atenção básica de saúde odontológica bucal. Na semana que vem serão 25. E eu espero que até o dia 30 nós já estejamos com 40 unidades funcionando de forma adequada dentro do protocolo. O que o usuário às vezes não entende e que nós buscamos deixar bem claro no contato diário com o usuário é que nós voltamos para passo de conformidade com os protocolos nacionais e municipais. Ou seja, eu não posso abrir duas cadeiras de odontologia, uma ao lado da outra, como era antes, se não tiver algumas necessidades de biossegurança. Eu não posso permitir que o paciente vá fazer uma cirurgia eletiva sem ao menos ter um teste rápido de antígeno negativo 3 dias pré-cirurgia. Eu tenho que normatizar como eu faço a minha limpeza, desinfecção do meu material hospitalar. As nossas ambulâncias, o SAMU e transporte sanitário, foi desenvolvido um novo protocolo de limpeza desses carros de conformidade com o que o Ministério da Saúde preconiza. Ou seja, todos os protocolos, a regulação saiu à frente, desenvolveu e nós, assistência, fomos para a passo fazendo acontecer. E nesse ínterim, só para encerrar, eu acho que uma coisa muito oportuna que ocorreu foi a implantação do sistema de regulação da CELP do município de Goiânia. Porque hoje nós estamos com o sistema de regulação atualizado, que tem interface de leitura com o CISREG do Ministério da Saúde, nos dá dados atualizados, dados diários, e desde a ponta da unidade de atenção básica, passando pela o SAMU e até a unidade 24 horas fixa
Todas as nossas unidades, as maternidades, as nossas instituições próprias, todas estão com o sistema implantado. Isso é importante por quê, doutora Tina? Porque a gente tem o histórico do paciente. Hoje, Goiânia consegue ter um histórico de todo o paciente que passou pelas nossas unidades e foi atendido pelo sistema. A portabilidade dos outros dados está sendo feita ainda, mas o paciente que eu teve acesso, foi atendido pela nossa estrutura durante esta pandemia, eu já tenho o histórico dele e tenho todo o segmento dele. Isso nos dá segurança de termos condutas mais assertivas e, o mais importante, nós temos estatísticas diárias de todas as nossas unidades, de todos os trabalhos que são desenvolvidos, podendo otimizar estratégias que são necessárias. É isso aí, por enquanto. Sérgio. Obrigado, André. Então, assim, só para contribuir nessa discussão, aqui em Goiânia, a gente tem estrutura de regulação de leitos. Regulação de leitos, talvez desde 2000 desde que a gente municipalizou em 1998, a gente montou uma estrutura de alguma regulação de leitos em Goiânia, né? O maior passo que a gente deu aqui foi em 2006, quando a gente não só implantou uma regulação de vagas, mas a gente, de fato, começou a regular leito, né? Então, desde 2006, todos os leitos SUS de Goiânia estão no nosso sistema. Todos os leitos SUS de Goiânia estão no nosso sistema. E aí a gente não mais muda o conceito de regulação de vaga, né? Onde a gente, o regulador entra em contato com o hospital perguntando se tem vaga hoje, né? Se tem vaga hoje para isso, se tem vaga hoje dentro da UTI, ou na enfermaria, ou de uma cirurgia, mas a gente consegue enxergar o leito e aí muda a nossa relação com o hospital, que aí a gente sabe que tem vaga, né? E o hospital é obrigado a dizer quando a vaga está bloqueada por algum motivo, então a gente sabe se tem vaga ou não, e boa parte da regulação nossa hoje de lei já é quase automática, né? Tem demanda, a gente encaminha e o sistema avisa o hospital que está indo um paciente, né? Já que ele ofertou vaga, então essas condições, isso ajudou muito a gente dentro do processo regulador. Não resolve todas as situações, porque existem ainda outros mecanismos que o prestador ainda faz para, às vezes, segurar a vaga ou para selecionar paciente, né? Mas ajudou muito a essa situação. Dando um pouco continuidade a essa roda de discussão, acho que eu vi aqui no chat também uma discussão que foi agravada muito em relação à pandemia, que é a dificuldade de acesso, né? Então, uma das coisas que foi apontado muito aqui é a questão das grandes filas, e aí principalmente de consultas e de cirurgias eletivas, de consulta especializada e de exames mesmo, de exames mesmo, né? A gente já tem uma experiência de regulação de exames e consultas já também antiga, de 2098, a gente começou um processo informatizado, 99 a gente começou um processo informatizado, 2000, que foi também reformulado no decorrer do tempo aqui em Goiânia, né? Mas a gente, como a Trotina levantou mesmo no início, regulação não inventa vaga, né? Não cria vaga, era ajuda a ordenar, né? Essa é a grande função do sistema regulatório, das centrais de regulação. E a gente, nesses anos a gente vem enfrentando algumas situações, e eu vi uma fala da secretária de Aracaju ontem, eu queria um pouco ver se dá para compartilhar um pouco das experiências. A gente tem, apesar da falta de vaga, a gente tem duas situações que dificultam muito, que pioram um pouco muito essa situação. Uma que já foi apontada aqui é o absenteísmo, né? As nossas filas aqui, nosso absenteísmo médio aqui também, tanto em cirurgia, tanto em consulta quanto em exame, também beira aí 30%, 35%,
E aí é bem claro que para alguns exames chega a 50%, para algumas consultas chega até mais em relação a isso. Uma outra situação que a gente enfrenta é o encaminhamento inadequado, né? É o paciente que foi encaminhado para uma especialidade, quando na verdade era outra especialidade que ele precisava. Ou o encaminhamento onde ele foi encaminhado e que, teoricamente, a atenção básica tinha que ter dado conta dessa situação. Então, apesar da falta, a gente ainda tem duas situações que acabam piorando essa situação, que é o absenteísmo, de um lado, porque, obviamente, você tem que buscar sempre aumentar a oferta, mas se você tem aí 30%, 35% da oferta comprometida com absenteísmo, só se a gente resolvesse metade disso, já quase que aumentava em 20% a nossa oferta a oferta real, né? E, por outro lado, vem a questão do encaminhamento, do excesso de encaminhamento, vamos chamar assim, ou do encaminhamento, talvez, do baixo, não uma adequada resolutividade da atenção primária. A secretária de Aracaju ontem apontou uma que vocês estão apontando, que é fazer um overbooking. Eu não me lembro se era aquela, ter falado, é uma experiência que a gente nunca tentou aqui em Goiânia, né, e que eu queria ver um pouco como é que é a experiência, se vocês estão fazendo aí em Aracaju, e como é que é a experiência disso em relação aqui. Aqui, em relação à consulta, a gente tem uma situação que é o aproveitamento da porta, né? Quando a gente tem controle total da agenda, tanto independente do prestador é federal, estadual ou privado, ou municipal, mas tanto de consulta de primeira quanto de retorno, mas quando a consulta de primeira não vai, que é o que a gente agenda mais, a gente permite que o prestador agende, às vezes, quem está na porta, desde que ele esteja no sistema, né? Obviamente, ele tem que estar no sistema, e aí a gente chama o que a gente chama de aproveitamento de porta. Como é que vocês estão trabalhando aí em Aracaju em relação à diminuição ou o aproveitamento mais adequado das vagas, principalmente aí de consultas e exames? Tá, então, eu vi, inclusive tem uma pergunta aqui no chat, eu acho que é a primeira, né, que já fala sobre isso, a gente já vai dando uma atenção aqui também a quem formulou essas questões aqui. Ela pergunta se tem um plano de ação, né, nessa questão do absenteísmo. Veja, o NUCAR, ele existe, Sérgio, a exemplo de vocês que também já trabalham com regulação há muitos anos, desde 2000, né? Então, logo lá no início, a gente já montou o núcleo de controle e avaliação, auditoria e regulação, era tudo junto. A auditoria saiu há pouco tempo no novo decreto e só ficou o controle, a avaliação e a regulação, né? Então, o overbook é uma estratégia que a gente utiliza que tem, assim, já de muitos anos, e que a gente só vai amadurecendo para essa estratégia, claro que com o passar dos anos. Ela é delicada, você precisa ter um pouco de cuidado, um ajuste muito fino em uma relação com o prestador, com aquele que vai executar. Quando é prestador próprio, a gente conversa com os gerentes da unidade, no nosso caso do centro de especialidades, conversa e explica, olha, o absenteísmo na consulta de cardiologia, né, já tivemos épocas do cardiologista atender uma pessoa no consultório, uma pessoa, aquele horário todo, o salário do cardiologista, toda uma estrutura administrativa para rodar um grande centro, um ambulatório de especialidades, né, e o custo-benefício disso era mínimo. Então, tudo isso há de se ter um cuidado, porque quando o profissional, muitas vezes ele reclama, eu estou a tarde inteira aqui e atendi uma pessoa, esse é um problema da regulação.
Na verdade, era um problema do absenteísmo. As consultas dele foram todas marcadas, mas como o absenteísmo é um problema da nossa esfera, então a gente precisava dar conta disso. Né? O que nós fizemos? A gente trabalhou com o overbooking, né? Conversando com a gerente, conversando um pouco com o profissional, explicando que em determinado momento pode chegar uma quantidade a mais. Mas isso, só o tempo vai dando essa segurança do percentual de overbook a se fazer. A gente começava com 30%, que corresponde 20%, correspondia muito pouco, um paciente ou dois a mais na agenda daquele médico. E aí, quando todos iam, que nunca aconteceu de ter um problema assim mais grave, o gerente administrava aquele paciente para um segundo momento, botava numa agenda, já deixava ele agendado para depois, para um outro dia, acomodava, acolhia aquele paciente, ou conversava com o médico e ele já atendia naquele mesmo dia, mesmo passando um paciente a mais. Mas nós já fizemos e fazemos hoje em dia overbook, às vezes, sabe de quantos por cento? 300% de overbook num determinado exame aqui. Raio-X, nós já trabalhamos com overbook de 300% em cima da existente, sem medo de errar, e não deu errado. Chegou próximo e ainda não bateu na quantidade de oferta daquele dia, porque, mas você pode me perguntar, mas o que se deve a isso? As longas filas, principalmente em ultrassom e raio-x, onde a gente jogou 300%, 400% de overbook. As longas filas, um tempo de resposta muito demorado, ou o paciente já fez, ou já desistiu, né? Tem toda uma questão aí, ou não foi na unidade, mesmo avisando, a gente tem esse aviso, como eu falei para vocês, mandava mensagem antigamente, hoje mudou o sistema, a gente tem um call center. Mesmo assim, os telefones são desatualizados, a gente não consegue mandar para todo mundo. Eu digo isso porque todas as cirurgias que nós marcamos, todas as cirurgias eletivas, a gente bota no call center para avisar. Para comparecer ao hospital, para ver preparo e marcar o dia, acertar o dia, porque a gente bota com a validade do mês. A cirurgia eletiva, ela sai com a validade do mês. E muitas vezes você não consegue contato com esse usuário. É muita dificuldade a questão do contato, porque o cadastro, muitas vezes, é desatualizado. Eles trocam muito de telefone e não vão atualizar esse cadastro. Mas, voltando ao overbook, tem sido algo que tem nos ajudado bastante. Eu acho que vocês, a título de experiência, eu estou passando a experiência de Aracaju, que tem dado muito certo, mas isso é um trabalho já de anos que a gente faz com overbook. Vocês podem começar com percentuais pequenos. Quando é um prestador privado, a gente conversa com o prestador e eles próprios, eles ganham pelo serviço prestado. Então, o prestador privado, ele tem interesse em fazer overbook. Então, ele dá um feedback constante. Olha, hoje chegou próximo, 30% não adiantou nada. E a gente vai mais um pouco, vai mais um pouco. Quando passa, o prestador privado não tem problema. Ele organiza essa demanda. Se passar um pouquinho, ele organiza porque ele tem interesse. Então, a gente nunca mais teve nenhum problema com o overbook, feito de maneira segura, monitorando o resultado, entrando em contato o tempo inteiro com os prestadores e eles dando feedback a nós, aí a gente consegue ir ajustando a taxa de overbook. Essa é a experiência nossa aqui, que eu acho que é bem interessante. Obrigado, doutora Tina. Sérgio. Só um momento, só para mim passar um recado aqui. A organização está pedindo, porque é um webinário, vai ter um certificado depois disso, para as pessoas registrarem a presença no chat, tá? Para poder confirmar a presença. A gente não tem um livro de assinatura na porta da sala. As pessoas podem registrar a presença aqui. Eu vi algumas pessoas fazendo isso. Quem puder, todo mundo poderia registrar a presença aqui no chat. Pode falar, André. Dois pontos, doutora Tina, que eu acho
muito importantes que a regulação de Goiânia fez, primeiro foi a transparência dos dados. A regulação municipal de vagas se aproximou de uma maneira ética e transparente com o Ministério Público do Estado de Goiás. Todos os nossos dados, todas as nossas vagas, todas as nossas pendências, todas têm transparência e de acesso às autoridades competentes. Isso é importante, porque não se esconde vaga, não se prestigia A ou B, e o trabalho ele é acompanhado de uma maneira mais transparente e ergonômica. E uma outra coisa que nós estamos fazendo aqui em Goiânia, nós somos convidados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, em conjunto com as entidades médicas, Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do Estado de Goiás, Associação dos Hospitais do Estado de Goiás e Secretaria de Estado de Saúde, para começarmos a discussão da rede de atenção de urgência em Goiânia. Quando eu falo Goiânia, não é só a porta de entrada do SUS, são todas as portas de entrada, e nós daí já saímos com a ideia de criarmos a rede de atenção à urgência e emergência de Goiânia. Vai ter uma próxima reunião, eu creio que na primeira semana de janeiro, e isso eu creio que vai ser uma coisa muito importante para que nós possamos ter um protocolo de atendimento à urgência e emergência em Goiânia, que ele seja único, respeitando os vários níveis de atenção e de acesso, mas vai ser um ganho muito grande para nós. Isso. Obrigado, André. Dando seguimento a essa discussão ali das filas, né? Um outro aspecto que a gente tem, assim, a gente que trabalha com regulação há muito tempo sabe que teve especialidade aqui em Goiânia que a gente triplicou a oferta, quadruplicou a oferta. Tem exame aqui em Goiânia que a gente multiplicou em 20 a oferta. Mesmo assim, fez fila. Né? Mesmo assim, então, obviamente, a oferta é importante e a gente tem que trabalhar sempre com essa questão da oferta, mas a gente tem que discutir demanda, né? Por que tem tanto encaminhamento, por que está encaminhando para essa situação? Então, uma das coisas que a gente viu aqui é que, apesar da gente ter protocolo para um monte de coisa, e o próprio Ministério da Saúde ter um monte daqueles protocolos horizontais, saúde da criança, saúde da mulher, hipertensão arterial, diabetes, mesmo assim, a gente continua com uma grande demanda com uma demanda, às vezes, inadequada para os outros níveis. Eu queria que o André, talvez a gente está com uma experiência aqui em Goiânia, iniciando uma experiência aqui em Goiânia, que é uma experiência que já é antiga, mas a gente está tentando reformular ela, tornando ela mais efetiva, que é o uso da telemedicina, né? Como é que eu uso a telemedicina para qualificar a oferta, a demanda, para qualificar a demanda em relação às consultas e às solicitações de internações, de consulta e de exames, né? Eu queria um pouco que o André falasse um pouco de como é que é essa situação, e talvez um pouco também, Tina, a gente já teve outras experiências, continuam tendo outras experiências, por exemplo, de matriciamento. Os CAPs têm muito essa discussão do matriciamento na saúde mental, a questão do matriciamento da atenção primária, né, que também é uma outra experiência interessante. Você pode fazer matriciamento por telemedicina ou sem telemedicina, né? Como é que é a experiência de Aracaju em relação a isso? Eu queria que o André falasse um pouco sobre o papel que a telemedicina tem nessa discussão do ordenamento da demanda e de outras experiências que talvez Aracaju, ou mesmo dentro da telemedicina, que a gente pudesse estar discutindo aqui em relação a esse ordenamento da demanda. Fala sua muito oportuna, Sérgio. Eu estava conversando com o nosso amigo Alexandre Taleb, que para mim é a maior autoridade no estado de Goiás
e uma das maiores nacionais sobre o assunto. Estava assistindo uma apresentação dele no sábado, num outro evento, e ele pôs um slide assim, telemedicina. Aí, no outro slide, ele pôs tele, separou, medicina. No outro slide, medicina. Quer dizer isso. A revolução da tecnologia veio para ficar. Não sai mais. O modo antigo de se fazer saúde, como nós aprendemos, ele já é um modelo que já evoluiu, não está superado, mas já evoluiu. A incorporação de novas tecnologias do saber na prática de assistência à saúde é algo inquestionável, veio para ficar e veio para dar mais segurança e mais agilidade e mais interatividade e conectividade de dados. Por que disso? No projeto inovador da telemedicina que nós estamos fazendo com a Fundac para o atendimento específico da monitorização e orientação dos pacientes com Covid, já foi um ganho enorme, porque nós temos dados de índices de não hospitalização de pacientes que pela telemedicina foram diagnosticados, orientados, tratados à distância, obviamente com visitas físicas, presenciais, domiciliares, mas é um paciente que nós podemos dar uma atenção maior no seu domicílio. Isso desonera a atenção feita dentro das nossas unidades, abre vaga para quem tem mais necessidade e eu trato com mais efetividade o paciente que está no seu domicílio. Da mesma forma, a ação pioneira que nós estamos fazendo em Goiânia de colocarmos os sensores para aferição de glicemia em tempo contínuo, 4, 5, 6 aferições diárias, que caem num banco de dados, e esse banco de dados encaminha para o especialista que está lá na UFG. Esse especialista, através de um questionário muito bem feito que nós criamos, avalia o paciente e já faz a interface com a equipe de cuidado do paciente. Isso é um ganho enorme, porque o paciente que não volta no seu médico, mas que o agente comunitário de saúde sabe onde ele mora e é orientado pela telemedicina a uma atenção especial, vai até o paciente, aborda o paciente, traz o paciente para a consulta com o seu médico da sua área, onde ele mora. Isso é um ganho. Isso eu estou falando só de 2 modelos que nós já desenvolvemos para assistência, fora o resto que a telemedicina pode fazer. O que eu acho? Eu acho que em um futuro não muito longínquo, bem próximo, nós poderemos pensar em ampliar unidades de atendimento de ambulatório com as áreas básicas. Olha, nós vamos dar certificado sim, só que eu não sei como é que faz essa lista pelo YouTube. Se você tiver como fazer a lista e disponibilizar aí para as pessoas, elas podem registrar a frequência que depois a gente pega e a gente vai atender uma consulta de cardiologia, só dando um exemplo, me entendam, numa unidade de atenção básica. Eu faço uma consulta de clínica médica generalista. Eu posso muito bem. Oi, voltou? Você ficou uns 10 segundos. Você estava dizendo de fazer uma consulta generalista. Isso, e eu ter uma banca de especialistas que vai me monitorar por telemedicina. Com isso, eu deixo os ambulatórios de especialidade clínica para quem realmente tem patologias que necessitam deles, e eu, profissional, tenho o acompanhamento de um especialista
Acho que falhou de novo. Tá, então isso tudo, Sérgio, resumindo, são ferramentas do que nós já estamos fazendo. A interface que o sistema de regulação da CELC tem com a telemedicina vai ser um outro ganho enorme que nós vamos deixar como uma herança positiva para a próxima gestão. E são só exemplos que eu queria dar do que nós já estamos avançamos muito, e eu creio que o futuro vai ser por aí. Ok. Pode falar. Sérgio, posso? Pode. Posso? Eu vi uma pergunta aqui no chat, logo no início, em que a pessoa fala assim, como é que a gente pode melhorar esse momento pós-pandemia? Nós estamos com as filas enormes, nós estamos com inúmeras dificuldades, não é? Esse momento pós-pandemia, eu acho que praticamente está igual para todo mundo. Nós estamos atravessando as mesmas dificuldades, assim como outros municípios também, né? As pessoas, a gente abriu fomos abrindo gradativamente à medida que ia adquirindo um pouco de segurança, eu acho que vocês fizeram da mesma forma também. Então, laboratório, a gente abriu muito antes a parte laboratorial, porque laboratório nosso, ele não tem, praticamente, ele não passa por priorização, é uma oferta grande, em que o usuário, ele chega na unidade básica com a solicitação, é colocado no sistema, automaticamente já sai marcado. Então, ele já se dirige ao prestador contratado do município e realiza o seu exame. Então, a laboratório começou primeiro, depois vieram outros procedimentos, outros exames, né, as consultas menos, porque era mais no nosso centro de especialidade, e a maioria dos médicos se afastaram, e a gente teve uma baixa muito grande, então isso acarretou filas enormes, inclusive filas que a gente não tinha mais, já estavam numa composição assim mais confortável, eu diria, voltaram a crescer muito, e nos exames a mesma coisa. Então, eu volto à história do overbooking. Essa foi a priorização e o overbooking. A gente vem usando agora como uma forma de minimizar esse problema, dar mais vazão, até porque o absenteísmo cresceu, porque, como bem lembrou o doutor André, a pandemia está aí ainda, né? Nós estamos vivendo um segundo momento muito forte, assim, de casos, né? De aumento de casos, e as pessoas estão com medo de ir aos serviços ainda, né? Então, o absenteísmo cresce de qualquer maneira. E o overbook vem ajudar nisso, porque a gente libera um volume maior, acaba que a gente faz um enfrentamento também às filas, né? E não perde tanta oferta. Essa é a nossa experiência aqui que eu queria passar para você. Mas a gente está falando, se o doutor Sérgio me permitir um tempinho, a gente está falando muito nas consequências e nas ferramentas que a gente pode utilizar para otimizar a oferta, para reduzir filas, mas eu fico imaginando algo que ele também trouxe, a questão da causa, né? A gente precisa botar um olhar na causa, e a causa tem inúmeros fatores, vai desde a formação do profissional de saúde, que a gente sabe disso, né? E perpassa por como diria Gilson Carvalho, um pouco da deseducação, né, do próprio usuário, do próprio profissional, de nós que fazemos saúde, tem um pouco de desinformação e de deseducação. Então, precisaríamos o quê? Um investimento grande e constante em educação permanente com esses profissionais, porque a formação já vem com algumas fragilidades, né, na formação do profissional de saúde, nesse sentido. Então, seria muito interessante que a gente tivesse um investimento grande, e a gente aqui vem tentando também fazer isso, na educação permanente, porque eu costumo dizer que regulação, ela não está somente dentro do complexo regulatório, ela não começa no complexo regulatório, a regulação começa na atitude do profissional de saúde,
médico, enfermeiro, profissional de saúde que está nas unidades básicas, que é a porta preferencial de entrada do sistema. Então, lá é onde deve começar o processo regulatório. Se os profissionais de saúde, eles não têm uma compreensão forte do que é o SUS, de como ele se conforma, de como esse sistema é importante e ele está numa fase boa de consolidação, agora, evidentemente, passamos por alguns percalços, de algumas dificuldades, mas é o nosso sistema, um sistema forte, que a gente precisa entender a sua conformação. O profissional que não entende nada do financiamento do sistema, ele não se sente parte desse sistema. Ele precisa compreender como o sistema é organizado em redes, quais são as portas preferenciais desse sistema, como a atenção básica, o papel da atenção básica, né, no desenvolvimento das suas atividades e na resolutividade dos problemas do usuário, e os encaminhamentos para atenção especializada, porque se ele se desobriga, não se sente parte do sistema e corresponsável, ele encaminha tudo como uma forma de se desobrigar. Então, a gente vai continuar enxugando gelo, porque por mais, como o Sérgio falou, por mais que se compre a oferta, essas ofertas nunca serão compatíveis com a demanda, se não tiver um trabalho aonde nasce essa demanda. E a demanda nasce nas portas, né? Principalmente na atenção primária e também na especializada, mas já é o segundo momento, o segundo degrau, né? Já é por procedimentos mais especializados. Então, eu gostaria de ter feito essa pontuação aqui. E a outra questão que me parece muito importante, que também não está na consequência, mas tem aqui uma causa, que a gente não pode trabalhar com procedimento isolado. A coisa de liberar o procedimento. Então, eu libero um procedimento aqui, como a gente tem fragilidade na integralidade da assistência a esse usuário, ele consegue, muitas vezes, uma ressonância e não consegue fazer um raio-x, ou não consegue fazer uma cirurgia, ou consegue a cirurgia, não consegue outro exame. E aí vai ficando cheio de buracos a sua linha de cuidado, o seu tratamento e o seu diagnóstico. Então, programar em linha de cuidado é importante. Regular em linha de cuidado é importante. É um desafio grande, Nós estamos tentando correr atrás disso, né, de programar a conformação de oferta na linha do cuidado, começando por linha de cuidado que dê menos trabalho de fazer, certo? Para depois a gente ir expandindo. Porque aí o usuário, ele tem direito a todos os exames, conforme um diagnóstico e um tratamento, e você fecha aquela linha de cuidado, e o usuário sai da fila. Senão, ele consegue um exame hoje, não consegue o outro daqui a 6 meses, ele volta para o início da fila para começar uma consulta de novo, e fica nesse círculo vicioso. Nós sofremos também por uma questão muito importante, que hoje as discussões estão escassas, que é do ponto de vista do financiamento. Né, que eu acho que é um assunto que ele não pode caminhar no paralelo, isolado dos processos de conformação de oferta, de regulação e de gestão. Né? Antes a gente tinha um financiamento que era no bolo do financiamento estadual, que se dividia esse bolo numa programação, seja ela que nome a gente queira dar, que quando a gente fala em programação pactuada, tem muitas reações, né, a antiga PPI, mas que com qualquer outro nome, mas que a gente tenha uma programação ascendente para fortalecer as regiões de saúde, para não ficar tudo centralizado nas capitais, que isso foi uma luta antiga da gente, né, de fortalecer as regiões de saúde para que isso, a capacidade instalada não ficasse só nas capitais, ficasse nessas regiões, para dar acesso mais próximo ao cidadão. E a questão do financiamento está ficando como uma discussão à parte, porque surgiram novas modalidades de financiamento, né? Emenda parlamentar, uma série de coisas que não dialoga diretamente com oferta de serviço, com necessidade de serviço, com diálogo numa mesa de negociação. Eu acho que isso deixa um pouco a desejar, eu acho que a gente precisava ter um norte, e esse norte deve vir, claro, de uma instância federal, né, de programação e de pactuação,
para que a gente pudesse pegar o bolo do recurso, digamos, no estado de Sergipe, o bolo do recurso, sentar numa mesa e programar, onde temos capacidade instalada para programar, e aí a gente tem a clareza, olha, nossa PPI é de 2011, não sei como vocês trabalham em cima de qual programação, nós trabalhamos com a PPI feita em 2011. Nós também é de 2, a base nossa é 2011, acho que é 11 ou 12, não lembro mais. Pronto, mas de lá para cá... É feito a atualização trimestral, mas a base é 2011 ainda. A marca locação é de 2011. De lá para cá, a população cresceu bastante, tiveram outras incorporações ao elenco da tabela SIGTAP, que não estavam em 2011, e aí não houve programação nem física nem financeira para aquele procedimento. O município recebe liminares para arcar, ou o Estado, né? Você fica nesse imbróglio, porque as demandas aumentaram, a população é outra, o recurso é o mesmo. E as quantidades de recurso programado por municípios continuam as mesmas. E os municípios que aportaram aqui recurso àquela época, em 2011, querem a mesma quantidade. Olha, eu programei, eu tenho 10 ressonâncias aí, eu quero as 10 ressonâncias. Mas quando você olha no cômputo geral do gasto daquele município, ele já gastou muito mais, porque os valores estão muito mais altos do que o que foi conformado naquela época. Diferença de tabela, você não compra mais com valor tabela SUS, né? As dificuldades que a gente passa com a tabela, muitas vezes desatualizada em vários procedimentos, né? E isso tudo eu acho que é uma discussão que perpassa oferta, programação, planejamento e, consequentemente, regulação e acesso. Me desculpe se me alonguei, mas eu queria trazer esses pontos, porque me parece que a gente não pode ficar só na consequência, buscando estratégias, quando tem causas muito mais importantes que estão assim para trás. Não, acho que foi ótimo. Sérgio, pode falar. Doutora, acho que a senhora resumiu muito bem e falou uma coisa que eu lembro do professor Vicina Neto sempre falar: não se faz serviço sem ter ambiência, não se faz ambiência se você não conquistar o servidor. Conquistar o servidor, muito mais do que educação continuada, é educação permanente, é você inserir aquele profissional como partícipe do todo o processo, se sentindo importante, se sentindo ator principal. E para que ele se sinta assim, tem que ter conhecimento, tem que ter ciência, tem que ter transparência, e é uma obrigação que a gestão tem, tentar levar cada vez mais isso para os servidores, porque assim nós estamos crescendo a massa crítica é esta, que será partícipe de novos paradigmas, né? Só isso. Eu propus o leite e entreguei, então saiu? Acho que tem microfone aberto aqui. Não, é só tentando de novo contribuir nessa discussão, pegando um pouco do que está no chat aqui, assim, aqui em Goiânia, a gente, no decorrer da pandemia, nós fomos fechando o serviço, né? Tivemos que fechar serviço, os eletivos, né? Fomos fechando, até por força de decreto estadual, né? O governador fez um decreto paralisando algumas atividades eletivas, uma série de atividades eletivas. A gente, em relação às cirurgias eletivas, a gente preservou a cirurgia de alta complexidade em oncologia, cardiologia e neurologia, o segundo tempo de ortopedia, o segundo tempo de ortopedia, depois fomos liberando as consultas de psiquiatria, fomos liberando aos poucos, fomos liberando algumas outras, acompanhamento de HIV/AIDS, ou seja, primeiro fechamos até HIV/AIDS, entendeu? Aí a gente falou, não, mas tá errado, né? O paciente que precisa de uma consulta de acompanhamento para medir lá a quantidade de linfócito dele, ele não pode esperar, né? É eletivo, mas não pode esperar. Então, aí nós fomos, à medida que vem o impacto, com o início da pandemia nos causou, era muito desconhecido, né? Não sabia muito o que nos pegou, e a gente foi fazendo e fomos revendo as situações. Porém,
uma série de procedimentos que já eram represados, aumentaram o represamento, né? Cirurgias eletivas, exames, consultas, aumentaram o represamento. E a gente está numa situação agora que é tanto tempo de represamento, a gente, a partir de setembro, nós estamos liberando praticamente todas os nossos atendimentos, né? Porém, a gente ainda tem uma resolução pactuada em bipartite que, em virtude da pandemia ainda não ter acabado, né? E em virtude ou seja, eu ainda preciso ter espaço voltado para essa atividade, para essa prioridade que é a pandemia. Em virtude até de não gerar tumulto e piorar o distanciamento social, também houve uma resolução em voltar em 50%, obviamente, pensando de serviço a serviço, mas em torno de 50%, né? Então, desde setembro, nós estamos retornando as atividades em torno de 50%, seja das consultas, seja dos exames, seja das cirurgias. E aí, nós estamos tentando ordenar essa situação. Então, a gente está numa situação hoje, e aí que a gente tem que falar que não tem solução mágica, né? Não tem solução mágica. Nós aumentamos as filas, e drasticamente, já era um problema, e aumentamos as filas. Nós ainda não podemos liberar nem no normal, nem no 100%, porque alguns hospitais ainda estão comprometidos com Covid, não conseguem atender 100% das cirurgias eletivas, por exemplo, e a gente também não pode gerar uma fila imensa na porta, numa coleta de laboratório, né? Nós não podemos agendar aí 300 pacientes, ou fazer a gente fazia aqui, por exemplo, mutirão de consulta de oftalmologia. Pegava um final de semana e atendia 1.000 pessoas de oftalmologia. Gerava lá, punha uma tenda e instalava uns consultórios e ficavam 300, 400, 500 pessoas numa tenda esperando uma consulta de oftalmologia. Não podemos mais fazer isso agora, né? Então, são situações. Então, a gente está numa situação que foi gerado mais demanda reprimida e a gente não pode nem liberar os 100%. Quem dera liberar conseguir recuperar. Quer dizer que nós estamos paralisados? Não estamos, né? Acho que essa é uma outra situação que a gente tem que fazer. Não há dúvida, né? Até citando outros, a senhora citou o Gilson, né? E de muita saudade, né? Do professor Gilson Carvalho. Vou citar aqui o professor Eugênio Vilaça, que ainda está entre nós, né? Que ele diz que a atenção primária tem que responder por 85%, 90% das atividades. Assim, mais do que nunca, a atenção primária ganha relevância, né, nesse conceito da pandemia, né? Porque se a gente sempre disse, e nosso discurso sempre disse que a atenção primária é a ordenadora do sistema e que ela é resolutiva, né? Mais do que nunca, nesse momento de pandemia, é onde a gente tem que conseguir é onde a gente tem que buscar que ela seja muito mais resolutiva, muito mais ordenadora, para que esse monte de problema que eu apontei anteriormente, que vocês apontaram também, seja mitigado. Vai ser resolvido? Talvez não, mas seja mitigado, né? Eu acho que, e aí não é uma fala mesmo, de que eu acho que a gente vai ter que fazer de alguns limões umas limonadas, né? A gente aprendeu a trabalhar à distância, em home office, a gente aprendeu a fazer o webinário, nós vamos ter que aprender nesse momento, nesse momento, a pegar a atenção primária e deixar ela, que a gente já sabia desse papel, mas muito mais resolutiva e muito mais ordenadora. E aí vem a situação de que a gente, como é que eu trabalho, com a atenção primária ordenadora, como é que eu componho rede, muito mais, também com relação a isso, a Totina lembrou bem, não basta só eu ter oferta, eu preciso ordenar a oferta, e ordenar a oferta em rede, né?
Senão fica eu me perco. E aí esse é um desafio que a gente vai ter que enfrentar. Como é que hoje, com sistemas informatizados, a gente acreditou muito tempo em Goiânia que eu informatizando e montando um algoritmo, eu podia resolver muita coisa. De fato, ajuda muito, mas não resolve. Não resolve, porque por mais que eu monte um algoritmo, e aí a gente fez algoritmo de que, não, toda noite a gente roda a consulta, pega a primeira, a prioridade 1, depois pega a prioridade 2, né, se eu não tiver alguém que na atenção primária já ordene as prioridades, a gente tem uma demanda aqui de consulta especializada de 100 mil consultas mês, às vezes, 50 mil consultas mês. Como é que eu ordeno isso? Né? A gente já chegou a ter equipe de médico regulador, 5, 6, 10 equipes de médico regulador tentando priorizar consulta. Né? Então, assim, se mesmo se a atenção primária não assumir para si esse papel de ordenamento, é muito difícil. Agora, também não dá para deixar para a atenção primária o ordenamento e não dar ferramentas para isso. Né? Quando a gente diz que a atenção primária é ordenadora, se o médico lá da ponta, se a equipe lá da não consegue priorizar um paciente, também não adianta. Né? Ou se ele não consegue entender, a partir de um protocolo de atenção do paciente, de um plano terapêutico individual do paciente, ele entende que esse paciente precisa pular na frente de outro, por que não ele não tem esse poder? Né? Então, eu queria um pouco trazer essa discussão, acho que o André mesmo levantou essa discussão da relação entre a assistência e a regulação e os outros níveis de assistência, mas de como que a gente vai ter que estar se reinventando muito e pensando um pouco como é que a atenção primária vai cada vez mais ser o potencial para a gente acabar saindo de uma situação de conta muito fechada, né? Nós aumentamos a demanda, não podemos nem ofertar o máximo da nossa capacidade construída hoje, né? E precisa ordenar um atendimento, porque além das mortes da Covid, eu tenho uma morte pelo não atendimento. Eu tenho a morte pelo diabético que descompensa, pelo hipertenso que descompensa, pelo cardiopata que descompensa, pelo oncológico que para de fazer quimioterapia ou que não consegue atendimento. Então, esse é um desafio que a gente já tinha, que foi potencializado na pandemia. A doutora Tia lembrou bem, né? Esse ano se dinheiro era problema, a gente viu que dinheiro é solução, né? Por quê? Esse ano de 2020, que o Ministério pôs dinheiro a mais, um pouco de dinheiro a mais sobre a pandemia, o quanto de oferta que a gente conseguiu fazer de novos leitos para a Covid, né? Então, o que a gente sempre recebeu a acusação do SUS, de que o SUS era um saco sem fundo, a gente viu que com dinheiro, com um pouco mais de dinheiro, a gente consegue fazer muito mais essa atenção, né? E a gente vem no ano de 2021 aí, que a gente não sabe ainda se o orçamento de guerra vai ser prorrogado ou não vai ser prorrogado, se vai ter financiamento para essas novas situações, né? Que vai ter uma demanda. O Ministério nos obrigou a gastar o dinheiro da média inteiro, com base na média, pagando prestador. E aí, ou seja, não ficou, mesmo em período de pandemia, a gente não conseguiu fazer reserva para 2021, né? E aí a gente vai entrar o ano de 2021 com oferta, com demanda muito mais avançada, sem recurso novo, né? Em relação fora a pandemia, e ainda sobre a égide da Emenda Constitucional 95, né? Então, acho que é um desafio a fazer, e eu acho que a gente não pode ficar parado, e uma das coisas, eu queria um pouco ouvir de vocês, é o papel da atenção primária em relação a essa situação. Não sei se... Pois não. Eu acho que só para tentar minimizar a questão das filas mesmo,
que todos nós ficamos sobrecarregados nesse momento de pandemia, eu acho que a secretária falou ontem aqui sobre telemedicina e teleinterconsulta, né, que é uma forma de fortalecer também, muitas vezes, o profissional que está na atenção primária, né, porque às vezes o profissional que está na atenção primária pode se sentir, né, você tem médicos muitas vezes recém-formados que às vezes preferem fazer um encaminhamento do que manter o paciente lá na atenção primária, mas às vezes o quadro clínico do paciente permite mantê-lo lá na atenção primária. Acho que foi o André que falou, como ele não precisa ser cardiologista, ele é um generalista que pode sustentar esse paciente lá em algumas condições. E aí a teleinterconsulta seria entre o médico da atenção primária e um especialista, que pode estar presente o paciente ou não, para pedir orientação de conduta mesmo, com relação ao tratamento daquele paciente, como uma forma de manutenção do paciente na atenção primária. Então, isso está se desenhando aqui em Aracaju, a telemedicina também, né, para que a gente possa dar um enxugamento nessas filas de especialistas que estão enormes, como você falou, né? Nós retornamos às atividades, mas a capacidade não é a mesma, claro, porque você não pode juntar as pessoas numa sala de espera, todo mundo ao mesmo tempo, como era antes. Então, a oferta, que já não era muito grande, agora ela é um pouco menor mesmo, mais enxuta, e a gente passa por essas dificuldades. Então, o enfrentamento com a telemedicina e a teleinterconsulta são outras formas de tentar, né, entrar em 2021 com alguma luz aí para a gente ter uma melhora nesse quadro. Com relação às cirurgias eletivas, eu digo a mesma coisa, né? Todas elas são reguladas, mas a quantidade também sofreu uma diminuição por conta desse preparo todo da questão da pandemia. Dá para ser como era antes. Então, é isso. Eu acho que é um ano que nós vamos enfrentar difícil. 2021 é um ano difícil, mas eu acho que a gente... Pode ser que surjam coisas novas do ponto de vista de melhora, a pandemia pode dar uma guinada aí e a gente poder encaminhar outras atividades, né? Ok. Eu continuo... Assim, não, André, pode falar. Não, só para fechar, agradecer e falar que, da mesma forma, doutor, eu que havia dito antes, telemedicina e teleinterconsulta vieram para ficar, de forma que vão poder dar uma assistência com mais equidade e mais efetividade, né? O problema, como o Sérgio falou, que eu nem queria falar aqui, era sobre o financiamento, como vai ser para o ano, né? Ok, a gente já está chegando no horário limite aqui do nosso webinário, né? Só para tentar fechar um pouco do que eu vi aqui de pergunta, né? Não exatamente a pergunta, mas dos temas, né? Acho que a gente tem uma situação, em momentos de crise como esse, e que a oferta, em que provavelmente o estrangulamento deve aumentar, é fundamental o mecanismo de transparência, né? Acho que é importante que a gente, que o sistema dê para a sociedade, e aí o usuário, Ministério Público, Conselho, dê para a sociedade transparência do que está fazendo, não só do que está fazendo, mas de que os processos que eles estão fazendo são transparentes, né? Não tem uma outra coisa envolvida nesse processo. Um paciente não vai passar na frente do outro porque ele é amigo de alguém ou porque o político tal pediu para ele fazer, né? Ou um hospital que podia estar ofertando vaga não está ofertando porque ele quer. Ele resolveu que essa semana não vai atender ninguém e pronto, né? Ou esse mês não vai atender ninguém. Acho que é importante. A gente aqui tem alguns mecanismos de transparência. Os nossos veios de UTI estão no site disponíveis e a gente sabe para o hospital se o leito está ocupado ou não está ocupado e por que ele não está ocupado, né? O paciente consegue consultar na fila a sua posição. Acho que isso é importante, acho que isso é importante. A outra coisa que
a professora Sônia falou em relação a como é que o usuário entende a linguagem da regulação, né? A minha opinião é que ele não precisa entender, né? Não cabe ao usuário ordenar atendimento. O sistema não pode pôr na obrigação do usuário que ele entenda como é que o fluxo funciona, né? Que ele tem que primeiro na unidade básica, depois ele passar por isso, aquilo, e aí ele tem que passar por 3 mecanismos de regulação antes, que vai usar o sistema A ou o sistema B, que sistema A não conversa com o sistema B. Não cabe ao usuário entender essa situação. Acho que cabe a nós, do sistema, propiciar que o usuário caminhe naturalmente dentro do sistema, sem necessidade, e aí usando os mecanismos tecnológicos possíveis, né? Sem necessidade de ter que ficar quebrando cabeça se tem que entrar na porta A ou na porta B, né? E aí eu queria só agradecer a doutora Tina, a doutora André, as pessoas aqui presentes, e passar para eles fazer um rápido encaminhamento final, e de novo agradecer vocês aí a participação. Bom, eu, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, agradeço a doutora Tina pela excelente participação dela. Agradeço a você, Sérgio, pelas suas colocações muito oportunas, e agradeço a todos que puderam participar desse webinar conosco. Eu creio que nós saímos desse momento atual de pandemia mais fortalecidos, mais conscientes do papel primordial que a regulação tem na ordenação de fluxos e na garantia de acesso para o usuário, que nós pensamos urgentemente na formatação da rede de urgência e emergências a nível de Goiânia e a nível de estados, e que nós possamos sempre lembrar que regulação e assistência são 2 braços do mesmo avião que devem andar juntos, tá? Obrigado a todos. Olá. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, em nome da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, a oportunidade do convite, de hoje poder participar, representando a secretária Vanesca, e eu fiquei muito feliz com a participação de todos. Infelizmente não dá para responder pergunta a pergunta, o tempo foi curto. Aqui do chat eu vi que teve várias perguntas, mas eu acho que nos debates acabaram que essas perguntas, de certa forma, foram respondidas, né? E eu me coloco à disposição de vocês e fiquei muito feliz em participar, e quero lembrar sempre que os processos regulatórios, eles não estão entre nós, o serviço, e o usuário como algo que atrapalha, né? A regulação, ela não se interpõe para dificultar, ela está entre o usuário e o serviço para facilitar o acesso, ordenar o acesso, otimizar. E é com essas palavras que eu encerro e agradeço a vocês pela participação aqui. Obrigado, doutora Tina. De novo, agradecer a doutora André, e agradecer especificamente, doutora Tina, a secretária Vanesca, que participou ontem, né, a Secretaria de Saúde de Aracaju, que se dispôs a contribuir com a gente aqui nesse workshop de regulação. Teve uma mesa ontem, você tiver ontem, e agradecer muitíssimo a participação de vocês, dizer que Goiânia está de portas abertas aqui para vocês, a gente fazer um intercâmbio de discussão, e que a gente possa proximamente nos visitarmos, não só do ponto de vista na internet, mas também fisicamente, tá bom? Obrigado a todos, tá? Agradeço aqui a participação de todos. Nós ficamos aqui durante quase 2 horas, ainda tem quase 90 pessoas na sala. Acho que o tema foi interessante. Amanhã, quando nós continuamos de novo, no terceiro workshop aqui da regulação da Secretaria de Saúde de Goiânia, amanhã, a partir das 8 horas, a gente tem a gente encerra aqui o nosso workshop. Obrigado a todos. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos.